pessoal, aqui é a professora Letícia. Vamos falar sobre decomposição de polinômios. Ah, professora, mas por que a gente precisa aprender decomposição de polinômios? Porque às vezes quando a gente tem uma equação muito grande, quando a gente decompõe as coisas, a gente acaba conseguindo resolver mais fácil a equação no todo. Então, qual que é o teorema fundamental da álgebra, né? Ela diz que toda equação algébrica de grau maior que zero possui pelo menos uma raiz. Ou seja, uma equação que seja assim, ó, que é de primeiro grau, onde a gente tem o x elevado a 1, ela tem uma raiz, né? Então, toda equação que tenha grau de 1 para cima, ela tem pelo menos uma raiz, né? Uma equação aí do segundo grau, aqui, ó, ela tem pelo menos, tem no máximo duas raízes. De terceiro grau, de terceiro grau tem pelo menos 3 raízes, né? E assim vai. Então, conforme o grau da equação, é a quantidade de raiz que a nossa equação vai ter. E, então, o teorema diz exatamente isso, né? Que quanto maior, toda equação que tem grau maior que zero, ou seja, de 1 para cima, ela tem pelo menos uma raiz. Beleza? Então, para a gente decompor uma equação, a gente precisa primeiramente saber o valor das raízes dela, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem assim, ó. Então, assim, a decomposição, para fazer decomposição, primeiro a gente precisa encontrar as raízes da equação. Aqui no caso, a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau, né? Equaçãozinha de grau 2, duas raízes que ela nos gera, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara aqui, que eu não vou tomar o tempo porque a gente já falou bastante sobre isso, me dá a raiz de x' 2, x' 3, tá? A resposta dessa equação, então, é 2 e 3. Para decompor, a gente vai chamar aqui de px, a gente precisa fazer da seguinte maneira. O valor de a aqui vai multiplicar x menos a primeira raiz, né? Vamos chamar de r, vezes ainda x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, e assim por diante, dependendo do grau da nossa equaçãozinha, né? Vai até o Rn, então. Então, a quantidade de raiz vai depender do grau, tá? Então, isso aqui vai depender do grau da nossa equação ali. Então, nesse caso, como é uma equação de segundo grau, a gente tem duas raízes. Então, para a gente aplicar essa formulazinha aqui, a gente precisa fazer só da seguinte maneira, ó. P de x vai ser igual a... Qual que é o valor do A? Lembra aqui que aqui é o A, aqui é o valor de B, e aqui é o C? Então, o A é sempre o número que está do lado do maior grau aqui da equação, tá? Aqui no caso é o x ao quadrado. Aqui no caso é o 1, se não aparece nenhum número é 1, então não preciso colocar 1 aqui também. Então a gente vai direto lá nesses x menos R1, x menos R2, tá? Então vamos fazer aqui, ó, x menos, qual que é o valor do R1, ou seja, a primeira raiz? É o 2, vezes x menos o valor da segunda raiz, que é o 3. Então, a decomposição dessa equação seria x menos 2 vezes x menos 3. Só duas raízes, então só duas multiplicaçõezinhas, tá? Não é difícil, é simples, a gente pode tirar a prova real aqui, fazendo aplicando a propriedade distributiva aqui, ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x vezes x a gente tem x ao quadrado. X vezes menos 3 a gente tem menos 3x. Menos 2 vezes x, a gente tem menos 2x. Menos 3 vezes menos 2, eu tenho mais 6. Que agora, calculando aqui, eu preciso só juntar aqui, né, o menos 3 com menos 2, que vai dar menos 5x. Ó. Então, a gente conseguiu trazer ela para a equaçãozinha base dela aqui, tá? Então, é bem tranquilo. Então, para decompor, precisamos primeiro encontrar a raiz da equação. Vamos para mais um exemplo aqui. Então, a gente tem uma equaçãozinha aqui do terceiro grau, que eu ainda não passei para vocês como que a gente resolve.
mas logo mais a gente vai falar sobre o assunto, tá? Menos 6x ao quadrado, mais 8x, menos 24, igual a zero. As raízes aqui, ó, gente, como é uma equação de terceiro grau, a gente vai ter 3 raízes lá. x1', que vai valer menos 2i. Lembrando que o i aqui, ó, do números complexos, tá? x2' a gente vai ter mais 2i. E x3' aqui, a gente vai ter o 3. Tá? Então, essas são as respostas aqui dessa equaçãozinha aí do terceiro grau. Então, como que a gente vai fazer a decomposição aplicando aquela fórmula lá? Então, a gente vai ter P de x aqui igual a... Aqui o A, a gente tem um valor para A, que é o 2. Então, a gente vai começar com 2, né? Vezes x menos... Qual que é o valor de x'? Menos 2i. A gente não pode deixar o sinal de menos de lado lá não, tá? Vezes x menos 2i vezes x menos 3. Então, a gente tem que fazer a continha aqui dentro ainda, né? P de x vai ser igual a 2 vezes x menos com menos vai dar mais 2i. Opa. Mais 2i vezes x menos 2i vezes x menos 3. Então, essa aqui seria a nossa decomposição dessa equaçãozinha aqui, ó. Então, gente, bem tranquila a decomposição, né? Então, para a gente decompor, ficaria simplesmente dessa forma aqui, ó, a resposta, né? Com os valores da raiz. Vamos tirar a prova real dessa última aqui, né, do terceiro grau. Então, aqui, ó, vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, aqui a gente tem 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 2i vai dar 4i. E aqui a gente também pode, vou colocar isso aqui entre parênteses, multiplicando aqui, ó. E a gente pode também aplicar já a propriedade distributiva do lado de cá, que a gente não usou ainda. Que a gente usou esses dois primeiros, e depois a gente pode usar esses dois aqui já junto. Então, x ao quadrado, x vezes x vai dar x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui mais para cima. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Aqui, ó, menos 2i vezes x vai me dar menos 2ix. Menos com menos aqui vai dar mais. Opa. 2i vezes 3 vai dar 6i. Então, depois disso, a gente vai aplicar novamente a propriedade distributiva em tudo isso aqui, ó. Vai gerar 8 números aqui, tá? Então, 2x vezes x ao quadrado já vai me dar 2x ao cubo, né? Lembrando que na multiplicação de potência a gente repete a base e somos expoentes. Então, aqui vai me dar o cubo. Opa, símbolo errado. Então, 2x ao cubo, mais 2x vezes menos 3x vai me dar menos 6, mais não, aqui, menos 6x agora ao quadrado, x mais x, x vezes x vai dar x ao quadrado, somos expoentes. 2x vezes menos 2ix, eu tenho menos 2 vezes 2, 4, o i permanece porque não tem nada para multiplicar, x ao quadrado. Dois x mais 6i. Eu vou ter 2 vezes 6, 12,
e x. E agora, do outro lado, eu vou ter mais 4i x ao quadrado. Aqui, ó, 4i vezes x ao quadrado. 4i vezes menos 3x eu vou ter menos 12ix. Quatro i vezes menos 2ix eu vou ter aqui, ó, menos 4 vezes 2 eu tenho 8. I ao quadrado. X. E 4i vezes 6i eu tenho 24i ao quadrado. Eu repito, somos expoentes. Então, aqui agora, juntando o que forem semelhantes, a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Porque a gente já percebe que algumas coisas a gente consegue cortar. Por exemplo, aqui, ó. Menos 4x ao quadrado e mais 4x ao quadrado. Vai dar zero, então eu posso cortar. Ó, 12x com menos 12x. Eu consigo cortar. Certo? E vai me sobrar aquilo ali, ó. Então, daqui, ó. Eu vou repetir, ó, 2x ao cubo não tem mais para juntar, então vou repetir ele. 2x ao cubo. O 6x quadrado aqui, ó, não tem mais nada que ter para juntar, então 6x ao quadrado vai permanecer. E aqui também não tem como juntar, a gente teoricamente repete então, tá? Então, menos 8i ao quadrado. Aqui não é vezes. Aqui é mais 24i, aqui tem o x, ao quadrado aqui. Tá? Então, a gente acabou repetindo tudo aqui. Agora, a gente precisa lembrar da seguinte consideração do lado dos números complexos. Lembra que raiz quadrada de menos 1 é igual a i? Então, se a gente pegar a raiz quadrada e passar para o outro lado como potência, i ao quadrado, vai valer menos 1, certo? Então, sempre quando a gente achar o i ao quadrado, a gente substitui por menos 1. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou trazer aqui em cima, tá? 2x ao cubo, né, que a gente vai repetir, menos 6x ao quadrado, menos 8 vezes o i ao quadrado, a gente vai substituir por menos 1 de x, mais 24 vezes menos 1. Certo? Opa! Então, agora a gente só vai terminar de fazer a continha ali. Então, a gente tem, 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos com menos vai dar mais, que então vai ficar mais 8x, menos com mais, menos 24. Que ficou, ó, exatamente a mesma equação inicial aqui, sem decomposição. Então, essa decomposição aqui tá certinha, tá, gente? Então, não é difícil decompor e também não é difícil a gente transformar a decomposição em uma equaçãozinha aí de primeiro, segundo, terceiro grau.
é só a gente poder, só precisa a gente fazer essas propriedades distributivas aqui, tá? Espero que todo mundo tenha entendido. Então, gente, com a prova real a gente percebeu também que tem alguns enunciados que falam assim, gere uma equação a partir dessas raízes. Por exemplo, aqui, ó, faz de conta que a gente não saberia essa equação aqui, tá? E só deram essas raízes aqui pra gente gerar a equaçãozinha dessa raiz. Sabendo que tem 3 raízes, a gente sabe que é uma equação já de terceiro grau. Então, a gente montaria aqui a equação decomposta e faria tudo o que a gente fez aqui para tirar a prova real, para chegar na equaçãozinha que vai me gerar essas 3 raízes, tá? Você escolhe aqui o valor do número do A, nesse caso, se tem um enunciado que não me dá um valor para o A, então você escolhe, aqui poderia ser o 2, poderia ser o 1, geraria uma outra equação, mas que teria as mesmas raízes, tá? Então, tudo que a gente fez na prova real, tanto na equaçãozinha passada quanto nessa, pode cair enunciado dando as raízes, pedindo para você gerar uma equaçãozinha. E daí a gente faria dessa forma aqui, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!